Boa tarde, meninos, tudo bem? Hoje de manhã eu conversei com alguns de vocês, anotei as dúvidas e agora eu vou resolver algumas questões para vocês. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vai me falando que a próxima vez que a gente se falar eu resolvo as outras, tá bom? Um beijo com Deus, tchau. Oi, boa tarde, oitavo ano. Olha só, conversando com alguns de vocês hoje, eu anotei as dúvidas e tô aqui para ajudar, tá bom? Olha, quando eu perguntei que dúvida que tinha, o pessoal falou tudo. Aí eu, mas tudo o quê? Tudo. Então, eu resolvi, em vez de fazer o exercício, montar uma explicação de tudo, tá bom? Depois você me manda as dúvidas dos exercícios específicos, porque aí eu vou estar auxiliando vocês especificamente. Mas agora eu vou explicar geral, porque a maioria falou que teve muita dificuldade nas videoaulas, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu vou estar explicando para você mais uma vez sobre a raiz quadrada. Então a raiz quadrada tem o índice 2, ou como é a raiz habitual, eu não preciso pôr índice. A ideia de raiz quadrada dá a ideia de quadrado. Então, quadrados são dois valores iguais, de comprimento e largura. Então, quando eu falo que eu tenho uma raiz quadrada de 9, então eu falo, ó, raiz quadrada de 9 é 3. Por que a raiz quadrada de 9 é 3? Porque eu imagino um quadradinho de lado o quê? 3. Então, se eu tiver um quadradinho de lado 3, a área dele é 3 por 3, que dá quanto? 9. Se eu quiser saber qual é o lado de um quadradinho de área 9, é quanto? 3. Essa é a ideia que a gente usa para fazer a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 9 é 3, porque se eu pegar 3 e elevar ao quadrado, vou dar um total de quanto? 9. Então, ok. Para resolver as raízes maiores, você tem dois métodos. Ou você utiliza o método simples, que é o da multiplicação. Na tarefa de casa, você só tem que multiplicar aquilo que é acima de 10. Então, 24 vezes 24, 32 vezes 32, esse você mostra. Multiplicação pequena, 8 por 8, 10 por 10, isso não precisa fazer conta não, tá bom? Pode colocar de cabeça. Então, vamos lá, para lembrar, as pequenas primeiro. A raiz quadrada 16 dá 4. Por quê? Porque 4 por 4 é 16, ok? Raiz quadrada de 110, por quê? 10 por 10 dá quanto? 100. Agora, professora, mas se a minha raiz for de fração? Se for fração, significa que você tem dois valores, um no numerador e outro no denominador. Então, você vai, calcula a raiz do primeiro, que é o numerador, depois calcula a raiz do segundo, que é o denominador. Então, ficaria assim, raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de 121, 11. Pronto, resolveu a raiz da fração, ok? Ah, professora, se for em decimal? Se for em decimal, você tem duas possibilidades. Ou você coloca ou você coloca o número decimal em fração. Então, aqui eu tenho 49 centésimos. Então, 49 centésimos, faço a raiz de 49, que é 7, a raiz de 100, que é quanto? 10. Ou simplesmente eu venho e calculo a raiz do decimal, ó. A raiz de 49 é 7. Então, a raiz de 0,49, posso pôr em decimal, é 0,7. Também posso fazer direto essas raízes. Ah, não, professora, mas a minha raiz é muito grande. Por exemplo, eu quero calcular a raiz de 1764. O que acontece? Se eu estou calculando a raiz de 1764, eu vou ter um valor maior. Então, eu vou efetuar o cálculo. Como que eu vou mostrar esse cálculo aí? Então, eu vou lá, faço multiplicação de números maiores, de base, ó. 20 vezes 20, então vem, ó, 2 vezes 2, 4, 400. 40 vezes 40, 4 vezes 4, 16, 1.600. 50 vezes 50, 5 vezes 5, 25, 2.500. Ah, não, professor, então 1764 vai estar aqui no meio, ok? Então, minha resposta é entre 40 e 50, então é 40 e alguma coisa. Eu observei lá e vi que o meu número termina em 4. Se meu número termina em 4, eu tenho duas possibilidades.
Ou é 42, porque 2 vezes 2 é 4, ou é 48, porque 8 vezes 8, 64. Testa o primeiro, 42. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8 e assim por diante. Achou o resultado, não precisa efetuar o cálculo do 48. Então, se for fazer raiz maior através da multiplicação, justifica o número maior e efetua o cálculo, tá bom? Ah, não, professora, lá no livro ele traz o método da fatoração. Eu posso usar o método da fatoração? Pode, não tem problema. Como que é o método da fatoração? O nome já fala, eu vou fatorar. Na hora de fatorar, eu vou pegar o valor do radicando e vou fazer a fatoração. Então, eu tenho 576 dividido por 2, 288, por 2, 144, por 2, 72, por 2, 36, por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. É uma raiz quadrada, então eu preciso de potências ao quadrado. Então, ó, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Juntei esses termos, fiquei aqui, ó, com as raízes dos quadrados. Então, a raiz de 2 ao quadrado é 2, vai 2, 2, 3. Ok, então ficou 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Então, você decompôs e achou o valor da sua raiz, ok? Se quiser verificar, faz lá, 24 vezes 24, 576. Ah, não, professora, eu quero outro exemplo. Então, vamos lá, outro exemplo. Vou pegar aqui a raiz quadrada de 225. Então, ó, 225 por 5, 45, por 5 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Quero potências quadradas, porque são raízes quadradas. Então, tá bom. Então, vai ficar 5 ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, pus aqui, ó, 5 ao quadrado, 3 ao quadrado. A raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5, de 3 ao quadrado é 3. Então, ficou 5 vezes 3, 15, ok? Então, as raízes quadradas você pode fazer pelo método da multiplicação ou pelo método da fatoração, pode escolher. Se você quiser fazer esse resuminho no seu caderno, melhor ainda, tá bom? Porque já fica pronto. Um beijo. Para não ficar muito grande, eu coloquei aqui separada a raiz cúbica. Então, olha lá, raiz cúbica tem a ver com cubo. Então, ok. Então, a raiz cúbica dá a ideia de um cubo. 3 dimensões, comprimento, largura, altura. Então, toda vez que eu for trabalhar em relação ao cubo, tem que ser com 3 valores. Então, tá bom. Quando eu falo assim, ó, raiz cúbica de 8 é 2. Por que que a raiz cúbica de 8 é 2? Porque 2 ao cubo vai dar um total de quanto? 8. Então, sempre eu pego o valor e agora 3 vezes, valor cúbico, ok? Então, quando eu falo que 2 ao cubo é 8, é a ideia que eu tenho, ó, 2 ao cubo é um cubinho de lado 2. Então, ele é 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. O volume desse cubinho são 8 unidades, ok? Então, tá bom. Ah, como que eu vou calcular, então, a raiz cúbica, professora? Olha, eu aconselho, se você está com muita dificuldade na raiz cúbica, monta uma tabelinha. Aqui eu comecei, depois você termina, mas põe aí até pelo menos o 10, né? Que aí já fica mais ou menos uma ideia boa para você estudar. Então, eu tenho aqui, o que é 1 ao cubo? 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. E assim por diante. 3 ao cubo, 27, tal. Ó, 7 ao cubo, 7 vezes 7, 49, 49 vezes 7, 343. Então, se eu tenho um cubinho de 216 de volume, significa que ele é de lado o quê? 6. Então, raiz cúbica de 216 vai ser o número 6. Professora, raiz cúbica de fração. Mesma coisa, eu vou lá na minha tabelinha e olha, ó, raiz cúbica de fração, faça do numerador, faça do denominador. Então, olha só, raiz cúbica de 343 está lá na minha tabelinha, é o 7, ok? Raiz cúbica de 125 está aqui na minha tabelinha, quem? O 5, ok.
terminei a de fração. Professora, raiz cúbica de decimal. Então, vamos lá. Olha, décimo, centésimo, milésimo. Então, isso aqui são 64 milésimos. Faço a raiz cúbica de 64, tá lá na minha tabelinha. Raiz cúbica de 64 é o próprio 4. Tá aqui. E raiz cúbica de 1000, você vai completar a tabelinha aqui e vai achar que a raiz cúbica de 1000 é quanto? 10. Então, ficou a raiz cúbica de 0,64 é 4 décimos, que eu posso colocar 0,4 ou simplificar e deixar quanto? 2 quintos. Ah, professora, a raiz cúbica tem jeito também de fatorar? Tem, normal, olha lá. Coloquei a raiz cúbica de 216, que a gente tinha feito aqui por multiplicação, eu coloquei ela aqui para você ver por fatoração. Então, olha, eu vou pegar o 216 e vou fatorar. Por 2, 108, por 2, 54, por 2, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Agora, o que você tem que tomar cuidado? Se lá na raiz quadrada eu faço todos os meus termos ao quadrado, aqui na raiz cúbica, quando eu fatoro, eu vou usar cubo, ó. Então, vão ser 1, 2, 3, 2 ao cubo, 1, 2, 3, 3 ao cubo. Ok, lá na minha raiz é uma raiz cúbica de 2 ao cubo e 3 ao cubo. Cancelei, ficou 2 vezes 3, que dá um total de 6. Então, a raiz cúbica 216 é 6. Pode fatorar ou pode mostrar a multiplicação, tá ok? Um beijo com Deus. Marca as dúvidas, avisa quais dúvidas são. Segunda-feira eu gravo para poder tirar as dúvidas dos exercícios, tá bom? Um beijo, fique com Deus, bom final de semana.